E ao longo dos anos, as fabricantes de montanhas-russas aí ao redor do mundo vêm sempre buscando quebrar o recorde de virar cada vez mais de ponta cabeça, né? Exatamente, a gente vai contar aqui pra vocês essa evolução, como começou essa ideia, na verdade, de virar de ponta cabeça em uma montanha-russa, até hoje em dia aí esse recorde que existe e pra onde esse recorde talvez vá. Vamos lá? E eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fun, o canal que fala tudo sobre parques, de diversões, aquáticos, atrações, tudo que envolve esse universo. E antes da gente começar a virar de ponta cabeça aqui nesse vídeo, a gente pede pra você se inscrever aqui no nosso canal pra dar essa força, pra gente continuar crescendo e fazer mais vídeo pra vocês. Bom, e existem modelos e modelos de montanhas-russas aí dos mais variados tipos, e essas montanhas-russas, quando elas viram de ponta cabeça, é chamado de inversões. Exatamente, essas manobras aí que chamam muita atenção, e principalmente desse público radical aí que anseia em virar de ponta cabeça. Mas quem será aí na história teve a primeira ideia em, bom, vamos colocar esse carrinho virar de ponta cabeça e tornar tudo muito mais radical? E tudo começou no ano de 1833, lá na Inglaterra, quando foi apresentada aí ao mundo a primeira montanha-russa que virava de ponta cabeça. E a Grand Centrifugal Railway, gente, era para ser uma atração, na verdade, exibicionista, só para mostrar para as pessoas como que a força centrífuga funcionava numa atração como essa, para na verdade as pessoas verem que algumas coisas não caem dependendo da força que se tem no carrinho. Mas como as pessoas eram muito ousadas naquela época, elas acharam que esse experimento podia se tornar uma atração, podendo pessoas ir nesse brinquedo. E claro que a experiência não era das melhores, afinal ela não foi feita para isso, mas fica aqui esse registro do pontapé inicial aí dessa história. E agora a gente vai lá para Nova York no ano de 1895, quando o Coney Island se arriscou aí para fazer uma atração que sim, ela viraria de ponta cabeça e comportaria pessoas ali no seu trajeto. Só que obviamente era uma atração aí inicial, né? Era a primeira que realmente estava aceitando pessoas, então a tecnologia não era das melhores, a experiência não era nada confortável e também era perigosa. Para vocês terem uma ideia aí da intensidade da força G dessa atração, essa montanha-russa ela chegava até em 12G, gente. Era uma das atrações até então mais intensas do mundo. Exatamente, e até hoje, na verdade, a gente pode citar que é a mais intensa já construída, que a gente tem registro, porque só para vocês saberem, atualmente a mais forte é a Tower of Terror, que fica no Gold Reef City, lá na África do Sul, que atinge 6.3. Então vocês pensam que uma montanha-russa que atingiu o dobro naquela época, em 1890 e poucos. A gente não sabe como as pessoas saíam vivas, porque assim, gente, uma força dessa é quase que aqueles lançamentos de foguete, lançamento de carro de Fórmula 1, sei lá eu. Treinamento de astronauta praticamente. Porque as pessoas têm que ficar sendo expostas a essa força e se acostumar, porque você tem um controle de respiração para você conseguir resistir, porque nesse momento o sangue sai do seu cérebro, falta oxigenação, né? É um monte de coisas envolvidas, então sei lá como as pessoas existiam. E passados 6 anos aí, em 1901, surgia a atração Loop the Loop, também no Coney Island lá em Nova York. Era uma nova proposta aí de uma atração que viraria de ponta cabeça. Exatamente. E essa era uma montanha-russa que tinha um trilho um do lado do outro, independentes, como se fossem duas montanhas-russas. E aí sim o looping se tornou uma coisa um pouco mais aceitável, mais segura, mas mesmo assim ainda não era muito boa a experiência, era assim desconfortável, mas com a sua força G reduzida drasticamente, as pessoas não iriam sair tão mortas ainda, vamos dizer assim. Sim. Mas aí o Coney Island ele foi ganhando essa ideia aí de parque muito clássico e parque bem ousado também, que se estende na verdade até hoje. E 4 décadas depois, lá na Áustria, o Parque Wiener Prater, em 1948, também inaugurava sua primeira atração ali, que virava de ponta cabeça. Só que dessa vez tinha um bônus, porque ela não virava apenas uma vez de ponta cabeça, ela virava 2 vezes de ponta cabeça, porque ela tinha 2 loopings. Exatamente, então você vê que a ousadia já ia crescendo bastante, até que a gente ficou ali de 1901 até 1948 com um looping só. Né? Sim. Um bom tempo, mas aí, gente, a evolução ali dos parques e tudo mais começou a crescer bastante, e aí por isso que na verdade teve um problema. Ela era considerada extremamente intensa, então a popularidade dela, por ser muito forte, na verdade começou a ser negativa, então as pessoas começaram a deixar de ir porque ficavam com medo de passar mal, de sair, né, tipo, desmaiadas de lá literalmente. Então ela só durou 2 anos lá no parque e logo em seguida foi desmontada. E já no ano de 1974, o Knott's Berry Farm, que é um parque lá da Califórnia, buscava aí uma atração radical, uma montanha-russa radical e diferente. Então eles foram atrás da fabricante Arrow
para resolver esse problema, né? Isso, mas eles queriam que a montanha-russa tivesse 2 loopings. Só que dessa vez, ao invés da montanha-russa aí possuir 2 loops, como a gente viu nas montanhas-russas anteriores, dessa vez ela teria uma manobra chamada de corkscrew, que é como se fosse um saca-rolhas. Para ilustrar aí na cabeça de vocês, essa manobra de corkscrew é aquela que tem na montanha-russa Star Mountain, por exemplo, lá no Beto Carreiro, que você vê o trem ali passando bem bonitão, como aparecia sempre nos comerciais do parque. E essa montanha-russa, gente, foi aberta em 1975 e essa sim a gente pode falar que foi a virada de chave para entrar de vez várias inversões em montanhas-russas aí ao redor do mundo. Claro que eram 2, ela não era a primeira a virar 2 vezes de ponta cabeça em uma montanha-russa, só que ela foi a primeira que conseguiu fazer com que ela fosse confortável, divertida e segura, porque a Arrow conseguiu distribuir as forças G durante as inversões, então você não tinha aquele pico de força G de uma vez, então ninguém desmaiava, ninguém passava muito mal, e também inventou as travas de ombro, a famosa trava de ombro que hoje em dia a gente reclama que algumas doem. Lá na época o pessoal ficava feliz, porque aí na verdade impedia que as pessoas caíssem dos assentos. Olha só que legal. Mais confortável do que as travas anteriores, por exemplo. Porque as anteriores, na verdade, você corria risco de cair, esse era o grande problema. O maior perigo, né? Então essa sim a gente pode considerar que foi o verdadeiro sucesso e acertaram em cheio. Bom, e com todo esse sucesso aí, outras montanhas-russas também desse modelo foram fabricadas por essa fabricante que é a Arrow. Pensando aí nesse sucesso, ou de olho nesse sucesso, melhor dizendo, o Parque Cedar Point, que fica lá em Ohio, entrou em contato com essa fabricante porque também queria atrações desse tipo, né? Só que, obviamente, o Cedar Point, como sempre foi ousado na sua história, eles queriam algo maior. Então, no ano de 1976, o Cedar Point inaugurava aí a sua nova atração, a montanha-russa também chamada de Corkscrew, só que dessa vez com 3 inversões no seu trajeto, que seriam 2 corkscrews e um looping ali, tudo na mesma atração e no mesmo trajeto. Exatamente, e curiosidade, essa montanha-russa funciona até hoje, a gente chegou a andar nela quando fomos no Cedar Point. A gente tem uma foto bonitona nela, vou colocar aí na tela. Em 2019, claro que ali ela não é muito confortável, bate um pouquinho, mas assim, o seu valor histórico é muito legal quando você conhece essa história. E aí, gente, com a inauguração dessa montanha-russa, o Cedar Point bateu a marca de 3 milhões de pessoas em um único ano. Olha só. Então olha o peso, né, dessa montanha-russa aí para a história das montanhas-russas e obviamente para a história do Cedar Point. E no ano de 1978, lá na Carolina do Norte, o Parque Carowinds estava passando pela sua pior temporada. Era uma temporada vergonhosa. E pensando aí nesse fracasso que eles estavam tendo, tinha uma novidade já em mente para fazer o parque aí passar por um grande upgrade, né? Exatamente, aí foram atrás de quem? Obviamente da maior fabricante daquela época, que era a Arrow, e aí eles acabaram comprando uma montanha-russa que virava 4 vezes de ponta cabeça, a Carolina Cyclone, que tinha 2 loopings e 2 corkscrews. Com isso eles quebraram o recorde mundial, virando 4 vezes de ponta cabeça e obviamente se tornou um sucesso. E ainda naquele mesmo ano, o Parque Marriott Great America, eles também queriam entrar aí no pódio das atrações que viravam mais vezes de ponta cabeça no mundo, então eles pegaram uma antiga atração deles que tinha somente 2 inversões e acrescentou mais 2, então eles estavam ali com 4 inversões. E legal também a gente pensar que naquela época eles já estavam fazendo essas renovações e atrações já existentes, né? Exatamente, muito doido. Parece que é uma coisa assim de jogo, né? Ah, vamos lá colocar mais 2. Coloca mais 2, tão verdade. fácil, vamos lá, a gente quer entrar no recorde mundial. Mas assim, muito legal a competição que estava rolando naquela época. E aí, gente, obviamente isso se tornou um sucesso, até que aí em 1981 começou a se popularizar não apenas nos Estados Unidos, como a gente já contou pra vocês, mas na Europa, até que aí começou a surgir, gente, uma outra fabricante que trabalhava junto com a Arrow para levar esse tipo de montanha-russa para a Europa, onde a gente via a Piton do Efteling começar a surgir justamente com esse trajeto. 2 loopings, 2 corkscrews. Só que aí a Vekoma tinha esse licenciamento para fabricar essas montanhas-russas na Europa. E aí depois a Vekoma acabou tendo toda a tecnologia da Arrow, onde eles fabricavam os trilhos dos suportes e a Arrow os trens. E assim a gente pode dizer que começou a Vekoma, né? Mais ou menos por aí. História legal também, né? Sim. Ver que uma saiu de outra. Inclusive essa montanha-russa aí, se eu não me engano, ela tá na vinheta do nosso canal. Uma das cenas, que é aquela montanha-russa branca, né? É, branca e verde. É ela mesma. Vai aparecer na tela para vocês também. E já no ano de 1982, também lá nos Estados Unidos, o Parque Darien Lake inaugurava sua nova montanha-russa chamada de Viper. E essa montanha-russa aí quebrava então todos os recordes de todos esses outros parques que a gente mencionou, porque a montanha-russa deles virava 5 vezes de ponta cabeça. Já era um número muito bom até para os tempos atuais. É uma montanha-russa que vira 5 vezes aí de cabeça para baixo. E a Viper, gente, tinha um looping, 2 corkscrews e um batwing que vira 2 vezes de ponta cabeça. Eu não vou nem me arriscar a explicar o que é isso, porque tá aparecendo nas imagens pra vocês. Pelas imagens, aí vocês podem ver, gente, como agora o tempo tá diminuindo. Em 1980 bateu o recorde de 4, 82 já tinha aí o recorde de
5 e a gente vai seguindo. E eis que a gente chega no ano de 1987 em um outro parque lá em Ohio, também nos Estados Unidos, que era o King Island. O parque inaugurava a atração Vortex, que era também para quebrar todos os outros recordes aí até então lançados. Exatamente, agora eram 6 vezes de ponta cabeça e a gente pode dizer que a gente andou nessa também na nossa viagem de 2019. A gente andou nela um pouco antes dela ser fechada para sempre, depois picotada. Sim. Apesar dela ser meio desconfortável, a gente achei muito legal andar, porque é uma montanha-russa tão gigante, tão legal, que tem uns trajetos tão doidos. E eu achava ela muito bonita também. Muito. Apesar de bater um pouco, eu achei super divertida. E eis que a gente chega em 1988, o ano que eu nasci, olha só. É verdade. No Parque Six Flags Great America, eles também lançavam uma montanha-russa aí pra virar 7 vezes de cabeça pra baixo e a briga tava lançada, né? Cada parque queria lançar aí o seu recorde, bater o recorde um do outro. Pra você ver, não dava nem quase um ano da outra inaugurada e já vinha outra e batia o recorde, batia o recorde, batia o recorde. Até fica cansativo de falar. Sim. E aí vocês podem notar, gente, a importância da fabricante Arrow aí nessa época e na verdade para a história das montanhas-russas, porque era somente eles que faziam todas essas montanhas-russas recordistas. Claro que a Vekoma estava dando um suporte ali, principalmente na Europa, mas enfim, era tudo criação deles. Bom, e outras montanhas-russas aí foram surgindo pelo mundo também, só que no início dos anos 90, outra fabricante aí acabou ganhando um certo destaque, que era a fabricante BM, que queria também entrar com uma certa ousadia no mercado, né? Exatamente, mas a ousadia deles, gente, começou na verdade pelas montanhas-russas em pé, montanhas-russas invertidas, obviamente algumas sentadas, mas eles ganharam muito destaque com essas e foram se tornando essa grande fabricante que a gente conhece hoje. Bom, e um parque muito famoso ali na Flórida, que é o Busch Gardens Tampa, procurou a BM aí para criar uma atração, ou melhor, uma montanha-russa que quebrasse também todos os recordes mundiais, que entrasse aí também nesse pódio. Foi então que em 1993 eles inauguravam uma montanha-russa que se tornaria muito famosa no mundo inteiro, que é a montanha-russa Kumba, que faz sucesso até hoje, gente. Exatamente, ela também tinha 7 inversões, mas por que a gente está citando mais uma montanha-russa de 7 inversões? É porque simplesmente, gente, a BM ela conseguiu recriar, na verdade, um tipo de montanha-russa que era sentada com várias inversões, só que de uma maneira com inversões muito mais abertas, curvas muito maiores, força G muito mais bem distribuída e sendo praticamente um tapete, gente. Então por isso que a BM conseguia, na verdade, virar a chave de um outro lado, que era você ter conforto e não ter essas batedeiras, na verdade, que as outras montanhas-russas da Arrow e da Vekoma, consequentemente, eram conhecidas. Então agora você tinha grandiosidade, conforto, um trajeto muito diferente, inversões muito diferentes. Então aí assim começava uma nova era, onde a BM começava a ser o destaque e a Arrow começava a ficar bem para trás. Então foi exatamente o que aconteceu no ano de 1995, quando a BM conseguiu quebrar o recorde aí mundial, lançando uma montanha-russa aí com mais inversões no mundo inteiro, que era a montanha-russa Dragon Khan, que ficava lá no Porsche Aventura, lá na Espanha. E com isso eles acrescentaram, aliás, na verdade eles pegaram o que de melhor funcionou na Kumba, colocaram um looping a mais com um trajeto levemente diferente para o terreno do parque, e assim nascia a Dragon Khan com 8 vezes de ponta cabeça. Mas, gente, obviamente, ela foi a primeira a ter 8 vezes de ponta cabeça, mas a gente não pode deixar de citar da nossa querida Monte Macaia, aqui no Rio de Janeiro, no Terra Encantada, que também faz parte dessa história. E num projeto grandioso aí, numa ideia que tinha tudo para dar certo, no ano de 1998, era inaugurada no Rio de Janeiro o Parque Terra Encantada. E com essa inauguração vinha uma montanha-russa aí que trazia o parque para o pódio mundial, que era a montanha-russa Monte Macaia, como o Adson falou, que virava 8 vezes de ponta cabeça, gente. E uma montanha-russa que era a primeira da Intamin que estava fabricando essa montanha-russa. Então o primeiro local onde essa atração foi inaugurada foi no Rio de Janeiro, né? Exatamente. Então com isso a Intamin ganhava essa experiência e se tornava aí uma concorrente à altura da BM para começar a bater de frente nesse recorde de inversões de vezes de virar de ponta cabeça numa montanha-russa, que foi muito legal, né? Porque às vezes a gente acha que o Brasil é muito fora aí do nível dos parques mundiais, obviamente, claro que a gente é, mas pelo menos em alguns pontos da história a gente teve, né, nesse marco aí, nessa importância. E 4 anos depois, então, a Intamin lançava aí um novo recorde, quebrando seu próprio recorde, com a montanha-russa que virava 10 vezes de ponta cabeça, que era a montanha-russa Colossus, que ficava no Thorpe Park, lá na Inglaterra. E basicamente, gente, é a nossa Monte Macaia com 2 vezes de ponta cabeça a mais, mas aí quebrava o recorde, obviamente. E obviamente o tempo foi passando aí, outros clones da montanha-russa Colossus eram lançadas pelo mundo, com algumas pequenas variações ali, ou melhorias no seu trajeto, até que a gente chega no ano de 2013, quando outra fabricante entrava nessa disputa de vezes de ponta cabeça. Essa aí passou a rasteiro na BM, na Arrow, na Intamin. E dessa vez a fabricante Gerstlauer queria chegar aí com os pés na porta, quebrando um recorde mundial, e o parque escolhido então, ou melhor, a fabricante pelo parque escolhido, foi o Parque Alton Towers também na Inglaterra, que dessa vez não chegava com 10 ou 11 inversões, eles chegavam com 14 vezes de ponta cabeça, 14 inversões em uma única montanha-russa. Exatamente, e por causa disso, eles já são até hoje, 11 anos seguidos, a única montanha-russa recordista nesse sentido,
e não tem nenhuma outra montanha-russa com a mesma quantidade de inversões no mundo. Então a Gerstlauer e o Alton Towers estão no topo há 11 anos e a gente já andou na The Smiler. Inclusive a gente tem até um vídeo aqui no canal que conta toda a história dessa montanha-russa, que é muito legal. Vamos deixar o link aqui na descrição e nos comentários para vocês assistirem. É uma das montanhas-russas preferidas da gente, uma das mais legais. A história dela é muito diferentona, todo o ambiente meio macabro. E assim, ela é como se fosse dividida em duas. Você vira 7 vezes de ponta cabeça, dá uma pausa, entre aspas, sobe, né, uma subida nova, sobe uma subida. Tem um lift ali, você vai novamente, vai para as outras 7 inversões, porque se fosse direto às 14 vezes, ia ficar meio enjoativo. Sim, mas gente. eles souberam e, maneirar. Um spoiler já, teve acidente nessa montanha-russa, então vai assistir o vídeo, porque o negócio foi feio, mas enfim, são outros motivos, vocês vão entender melhor. Isso, mas aí depois reabriram ela, tá tudo certo, operando até hoje. E é um ícone aí no nosso mundo dos parques. Bom, então a gente sabe aí que virar de ponta cabeça muitas vezes nem sempre é tão confortável assim. Então será que a gente chegou nesse limite aí de vezes de ponta cabeça, de inversões nas montanhas russas? Exatamente, porque assim, né, eu não sei quantas vezes de ponta cabeça o corpo humano suporta virar, no sentido de não ser algo desconfortável, que enjoa. Desmaiar, vomitar, exatamente. né? Porque de verdade, quando você anda numa de 10 inversões nessa, tipo a Colossus da Intamin, que a gente falou pra vocês, o final dela ali é não extremamente enjoativo, mas é bem enjoativo pra, por exemplo, nós que estamos acostumados em andar em montanhas russas. Já a The Smiler, eles conseguiram quebrar muito bem. Eu, pelo menos, não fiquei enjoado quando terminei de andar nela. Aquela pausa no meio estratégica. Exato. Se não tivesse a pausa, acho que seria até meio desconfortável. Pra vocês terem noção, por exemplo, quando eu ando nos modelos de boomerang da Vekoma, eu sempre saio meio assim, porque eu acho ela bem intensa, entendeu? Muita velocidade, muitas vezes de ponta cabeça ali, são somente 6. Imagina você virar o dobro disso, por exemplo. Eu acho que ela é curtinha, né? E você vira muito, que né? Pega bem mais, acho que pega. Mas enfim, então comentem aí se vocês acham que a gente chegou nesse limite de vezes de ponta cabeça em uma montanha-russa, porque até agora ninguém mais ousou em tentar quebrar esse recorde e eu não acho que vão tentar quebrar. Acho que a inversão agora ficou um pouquinho no passado no sentido de experiência em uma montanha-russa, mas comentem aí o que vocês acham. Até pela tendência que a gente tem visto, né? As montanhas-russas aí trocam o trajeto no meio dos trilhos, não tá muito focado em inversões hoje em dia mesmo não. Bom, gente, então chegamos ao final aqui do nosso vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha com os amigos, joga no WhatsApp para todo mundo assistir e entender aí mais um pouco sobre o mundo dos parques e das montanhas russas. Exatamente, esperamos que vocês tenham gostado bastante. Não deixa de comentar aí também outro tema de vídeo que vocês querem assistir, se gostaram ou não, tá bom? Pra gente continuar fazendo o nosso trabalho. E aqui no final do nosso vídeo está aparecendo os nossos membros. Se você quiser apoiar o nosso canal de maneira diferente, o seu nome também vai aparecer por aqui e é só você clicar aqui e se tornar um membro que o YouTube coloca toda a explicação pra vocês, tá bom? Beijão, até o próximo vídeo, gente. Tchau!